Boa noite, queridos. Graça e paz, tudo bem? Estamos aqui hoje, dia 17 de junho de 2020, para mais uma palavra, para nos alimentar, para nos esclarecer o nosso entendimento da palavra. Muito obrigado a cada um que tem acompanhado as nossas mensagens, tem curtido aí, curta, comente, compartilhe esta mensagem. Indique outras pessoas para se inscreverem no canal, que isso é importante para o crescimento e a gente vai avançando, amém? Outra coisa também, eu queria dizer a você, se você tem liberdade e alegria no seu coração e deseja contribuir para o crescimento da divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição para Banco do Brasil, Banco 001, Agência 1022, dígito 7, Conta 23428, dígito 1. Amém? Banco do Brasil, Vida Plena, Ministério Internacional. Dito isso, vamos começar a nossa palavra de hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João, capítulo 5. Eu vou ler o versículo 18 e o 19, que diz assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Amém, queridos? Essa palavra diz, que Jesus Cristo, ele nos guarda e o maligno não nos toca. Isso é uma palavra que nos conforta, nos anima e traz uma clareza para nós que num momento como esse, onde o medo tem sido espalhado tão fortemente pela mídia, mas nós temos a certeza, nós temos a convicção que somos de Deus, somos filhos de Deus, porque nascemos de novo, porque cremos em Jesus Cristo, nós o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, e Jesus nos guarda e o maligno não nos toca. Amém, queridos? Mas para entender essa questão de doença, a gente precisa entender como começou, aonde está a origem das doenças. Queridos, quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem para viver doente, nem para morrer. Isso só entrou na trajetória humana por causa da queda do homem lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou e ele morreu espiritualmente, ou seja, ele foi separado de Deus, ele perdeu a natureza de Deus, ele foi desconectado de Deus, porque a palavra de Deus diz ali em Gênesis 3, que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão. Deus vinha e tinha conversas com Adão. E a partir daquele momento, Adão ficou separado, porque como diz a palavra em Isaías, o pecado é o que separa Deus dos homens, O pecado faz separação entre Deus e os homens. Então, no momento em que o homem desobedeceu a Deus e seguiu as instruções de Satanás, ele saiu de debaixo do governo de Deus e entrou debaixo do governo de Satanás. E a partir daí entrou todas as coisas ruins que a gente tem experimentado na vida. A morte espiritual, a morte física, a doença, a miséria, o ódio, o orgulho, o egoísmo, a guerra, as contendas. Tudo isso entrou por causa da queda do homem, porque aí o homem perdeu a natureza de Deus, a Zoé, a própria vida de Deus, e passou, a sua natureza foi trocada por uma natureza pecaminosa, a natureza da morte espiritual, a natureza do inimigo. Amém, queridos? E aí, a gente vê aqui, nesse versículo 19, que diz que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Hoje, querido, quem está governando o mundo é o maligno. Mas ele não governa a igreja tem autoridade sobre ele. Amém? Porque Jesus tomou a autoridade dele e deu à igreja. Só que as pessoas do mundo não conhecem Jesus, não conhecem a palavra, e por isso são dominadas, são escravizadas, são oprimidas pelo diabo. Amém, queridos? E Jesus, ele suplantou esse domínio de Satanás, ele suplantou o domínio que Satanás tinha sobre a natureza, Ele deu ordem às naturezas, e a natureza obedeceu. Jesus acalmou a tempestade, sossegou o mar, sossegou o vento, para demonstrar que ele tinha autoridade maior. E quando ele morreu e ressuscitou, ele deixou para trás um inimigo vencido, Ele nos substituiu naquela cruz, levou os nossos pecados, levou as nossas iniquidades, E quando ele ressuscitou para nos justificar diante de Deus. Hoje nós somos justiça de Deus, ou seja, a nossa situação diante de Deus está completamente aceitável, está resolvida, porque os nossos pecados foram perdoados mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Amém, queridos?
Olha só, quando na Antiga Aliança, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê uma coisa. Os homens da Antiga Aliança, eles não tinham a revelação da palavra e eles não conheciam perfeitamente, porque ficaram separados de Deus, o homem ali em Adão foi separado de Deus, e na medida que as gerações foram acontecendo, cada vez mais a distância aumentou, o desconhecimento da pessoa de Deus. Então eles atribuíam a tudo que eles não conheciam, a tudo que era sobrenatural, eles atribuíam a Deus. Quando era coisa boa é porque Deus estava os abençoando. Quando era uma coisa ruim é porque Deus estava trazendo juízo. Mas Jesus, ele veio, querido, para estabelecer a verdade sobre esse fato, sobre quem é a pessoa de Deus e quem é a pessoa do inimigo. Lá em João capítulo 14, quando Jesus está preparando os seus discípulos para o grande momento ali da cruz, né, ele diz, não se turbe o vosso coração, João 14, a partir do versículo 1, crede em Deus, crede também em mim, né, na casa de meu pai há muitas moradas, pois eu vou preparar a morada e quando for eu volto para buscar vocês, né. E aí, no versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Filipe, né, pergunta para Jesus no versículo 8 assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Né, aí Jesus responde para ele, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus estava aqui trazendo uma revelação para os seus discípulos. Quem vê ele, vê o Pai. Então, se você olhar para Jesus, você olhar para as coisas que Jesus fazia e faz, se você olhar para as coisas que Jesus dizia e diz, você está vendo a pessoa de Deus falando, a pessoa de Deus agindo. Até porque, queridos, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus se esvaziou da sua glória e veio a essa terra na figura humana, né, para poder resgatar a humanidade. Mas ele era um ser, com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Em Hebreus capítulo 1, no versículo 3, diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata de Deus. Se quisermos conhecer a pessoa de Deus, saber como Deus pensa, como Deus age, como Deus fala, é só olhar para a pessoa de Jesus Cristo. Lá em Lucas, no capítulo 13, do versículo 10 ao 17, narra uma situação onde uma mulher andava encurvada já há muito tempo, e ela estava ali na sinagoga no sábado, e Jesus curou aquela mulher. E aí os fariseus ficaram espantados, ficaram chateados com aquilo, por causa do sábado, porque eles eram religiosos, eles guardavam o sábado, e eles falam para que alguém quisesse ser curado, viesse outro dia, mas no sábado não. E aí Jesus chama a atenção deles e diz, qual de vocês, se um boi de vocês cair no sábado, vocês não vão lá te retirá-lo, não vão lá salvá-lo? Agora, por quê? Por que a gente não devia libertar essa filha de Abraão, que há tantos anos sofre debaixo desse cativeiro de Satanás? Jesus chama aquela doença daquela mulher que andava encurvada por muitos anos, como um cativeiro de Satanás, uma prisão de Satanás. E aí, querido, quando a gente olha para o Evangelho, a gente vê o tempo todo Jesus expulsando demônios e curando os enfermos. Jesus lidava com a doença expulsando os demônios que lhes davam causa. Quando a pessoa comparecia diante de Jesus, apresentando uma enfermidade, Jesus não mandava ela sentar, ouvia o que ela contava, os sintomas que ela sentia, depois passava uma receita para ela e dizia, vá na farmácia da esquina e compra esse remédio e toma que você vai ser curada. Mesmo porque naquele tempo não existia nem o conhecimento da medicina que existe hoje, e nem farmácia como existe hoje. Amém, querido? Não estou com isso desmerecendo a medicina nem a farmácia, pelo contrário, são importantes e são de Deus. A medicina, os médicos, a farmácia, os farmacêuticos são de Deus, querido, porque é um conhecimento que o homem adquiriu para trazer benefício para a humanidade. Tudo que traz o bem para a humanidade vem de Deus, porque a palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, descendo lá do alto, vem de Deus, que é o Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Tiago 1,17 diz isso. Então o conhecimento, quando ele traz o bem, ele vem de Deus. Amém, queridos? Então, Jesus lidava assim com as doenças. Ele expulsava os demônios e a doença cessava e os seus efeitos também. A gente vê isso que lá em Atos 10, no versículo 38, Pedro diz, como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder,
o qual andava por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui está falando da Trindade, as três pessoas da Trindade, como Deus Pai, ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, Deus Filho, com o Espírito Santo, Deus Espírito, né, e poder, o qual Jesus, né, andava por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então eles chamam aqui, Pedro fala aqui, que a doença é uma opressão maligna, e é assim que a gente deve entender. É por isso, querido, que em Marcos, no capítulo 16, no versículo 17 e 18, quando Jesus dá o id, né, aquele comando para a sua igreja, ele diz, em meu nome expelirão demônios, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então Jesus fala aqui que no nome dele, o nome dele tem autoridade para expulsar demônios e para curar os enfermos, para extinguir o processo da enfermidade. Amém? E não tem como, queridos, nós separarmos doença, enfermidade de Satanás. A doença, ela aconteceu na trajetória humana por causa da queda do homem. E a queda veio do inimigo, do adversário, de Satanás. Ele é que enganou a mulher e sugeriu de modo que eles agissem desobedecendo a Deus e aí caíram ali no jardim do Éden, né? Perderam a natureza de Deus e adquiriram essa doença, essa natureza pecaminosa, né? A morte espiritual, que é a natureza de Satanás, a separação de Deus, e daí veio todas as mazelas. Então, queridos, a doença e o pecado têm a mesma origem, Satanás. Isso não quer dizer que uma pessoa que esteja doente hoje, ela está endemoniada. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tudo que é ruim, tudo que é mal, toda doença, e doença é ruim, porque doença traz transtorno, doença traz dor, doença traz prejuízo. Tudo isso, querido, tem uma origem, Satanás. Amém? E no Antigo Testamento, como eu disse, o homem não era nascido de novo, ele não tinha a revelação da pessoa do inimigo, da pessoa de Satanás. Então eles atribuíam tudo que era sobrenatural e que eles não entendiam, eles atribuíam a Deus. Seja coisas boas, era como se fosse Deus abençoando, como eu disse anteriormente. Coisas ruins, era juízo de Deus. Mas quando Jesus veio, ele separou bem essas coisas do Espírito. Ele separou bem e trouxe à luz o entendimento de quem é a pessoa de Deus e a pessoa do adversário, que é Satanás, e ele mostrou as obras de cada um. Né? Ele diz lá em João 10, né, que Satanás é mentiroso e pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Né? E quando Jesus lidava com a doença, querido, ele travava um combate contra Satanás e seus demônios. Ele curava todos que estavam doentes, ele lidava com os demônios, ele não lidava com o sintoma no corpo físico, mas ele lidava com quem estava por trás daquele sintoma. A atitude de Jesus para com o pecado e sua atitude para com a doença eram idênticas. Ele lidava com a doença da mesma maneira que ele lidava com os demônios. Ele expulsava e mandava embora, e eles saíam e a pessoa era curada. Então, se concluímos que a doença e a enfermidade são do diabo, e sabemos que de fato são, queridos, só nos resta uma atitude: agir como Jesus agiu com a doença, com a enfermidade e com o diabo. Quando nós agimos como Jesus, né, agia diante desses fatos, da doença, da enfermidade, do diabo, a gente vai ter o mesmo resultado que Jesus tinha. Agora, vamos entender como que Deus agia com relação à enfermidade na antiga aliança e como Deus age na nova aliança para a gente entender. Lá, na antiga aliança, lá em Êxodo capítulo 15, no versículo 26, diz assim: e disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, aqui Deus está falando sobre obediência. Se o povo, se Israel, obedecesse às leis, os estatutos de Deus, nenhuma enfermidade viria sobre eles, porque Deus é Jeová Rafá, o Deus que vos sara. Amém? Em Êxodo 23, no versículo 25 e o 26 diz, Deus está falando por boca de Moisés, servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, completarei o número dos teus dias.
Ou seja, vocês teriam, cada um daqueles de Israel, eles teriam os dias completos, e veriam a integridade daquilo que Deus planejou. A gente vê que isso acontecia com os patriarcas e com as pessoas que eram tementes a Deus, porque quando chegava a hora delas irem embora dessa terra, o que acontecia? Elas chamavam geralmente o seu primogênito, né, o filho mais velho, mandava que ele colocasse a mão debaixo da coxa. Isso era um rito, um costume, uma tradição de Israel, e aí colocava a mão sobre a cabeça, abençoava o filho, abençoava a todos e dormia. A morte era assim, ele simplesmente dormia e ia embora. Em Deuteronômio 7, do versículo 13 ao 15, do 12 ao 15, diz assim: será, pois, que se ouvindo estes juízos os guardares e o cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar também. Abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal e o teu vinho e o teu azeite e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéril. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Amém, queridos? Então, a gente vê aqui que as promessas de Deus, esses foram alguns versículos, tem outros versículos, Deuteronômio 28 também fala sobre isso, né? Se atentamente ouvires a minha voz e tiveres o cuidado de guardar todos os meus estatutos, essas bênçãos correrão e vos alcançarão. E a partir do versículo 15 diz também, se não obedecer, né? Não guardar os estatutos de Deus, essas maldições também correrão e te alcançarão. Então tem muitos versículos no Antigo Testamento onde Deus fala o quê? Que quando Israel obedecia a palavra, eles teriam o selo de Deus sobre ele. Qual era o selo de Deus? Prosperidade, cura, saúde, longevidade. Amém, queridos? E Jeová, querido, quando ele estabeleceu esse povo Israel, ele se revelou a esse povo, separou esse povo e se revelou a ele para que Israel revelasse Jeová ao mundo, né, aos outros povos. Jeová deveria satisfazer todas as necessidades do seu povo, porque este povo era o único povo na época que acreditava no Deus vivo, no Deus único. Os outros povos, queridos, eles eram politeístas e eles atribuíam divindade a tudo que eles não entendiam, a elementos da natureza, a animais, a sol, lua, né, a estrelas, eles atribuíam divindade a tudo isso. Então, queridos, Deus, por causa dessa separação que Deus fez de Israel e se revelou a ele, para que Israel revelasse Deus aos outros povos, Deus deveria estar intimamente em contato com todo membro da sua família, todo membro da família de Israel. Tudo relacionado a Israel, querido, deveria levar a marca da prosperidade e do sucesso. Tudo de Israel deveria levar a marca de Jeová, porque aquele povo era conhecido como o povo daquele Deus que livra das batalhas, daquele Deus que luta por eles, daquele Deus que vence por eles. Amém, queridos? Então, a doença e a enfermidade não deveriam ser toleradas entre eles, não deveria existir entre eles. Por isso, Deus deu a instrução. Quando eles obedeciam, eles ficavam livres disso tudo. A gente vê que na Antiga Aliança, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê Israel assim, ó, numa gangorra. Ao momento, se eles obedeciam a palavra, eles eram prósperos, tudo ia bem, não tinha doença, não tinha enfermidade. Mas aí um pouco eles desobedeciam a Deus, começavam a adorar ídolos, começavam a estabelecer postes ídolos e adorar outros deuses em Israel. Aí Israel caía, declinava, tinha doença, tinha morte, tinha um insucesso. No Salmo 103, no versículo 3, diz: Ele, Deus, é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Então, queridos, na Antiga Aliança, a obediência à palavra de Deus, a obediência às instruções de Deus, mantinha o povo curado e próspero. O fato de que a doença, querido, veio através da desobediência à lei é evidente. O perdão, então, já que a doença vinha por causa da desobediência, o perdão para a desobediência significava a cura de seus corpos. Então, o problema ali tinha que ser resolvido, né, com a questão da obediência. Né? Agora vamos ver como que Deus age na nova aliança. Eu vou ler para vocês Hebreus capítulo 9 e Hebreus capítulo 10. Depois você pode ler novamente em casa.
São 2 capítulos longos, mas eu tenho que ler. Hebreus capítulo 9 diz assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior... Eu vou ler a partir do versículo 11 de Hebreus 9, diz assim: quando, porém, veio Cristo, porque nessa parte até o versículo 10 fala da antiga aliança, dos sacrifícios que eram feitos, ano a ano, os sacerdotes faziam ali o sacrifício, ofereciam aquele sangue de bode e cordeiro, mas aquilo não tirava o pecado, apenas cobria o pecado, era uma forma de ser perdoado aqueles pecados que o povo cometeu, e o povo estava livre para viver uma vida, né, diante de Deus normal, porque tinham sido perdoados seus pecados. Mas aí, a partir do versículo 11, vem falar do sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. Diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santos dos Santos, uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. Olha só, Jesus... né, ao contrário da antiga aliança, que era um sacrifício de bodes e bezerros, né? Jesus é o Cordeiro de Deus. E ele entrou no Santo dos Santos, não do tabernáculo terreno, mas ele entrou no Santo dos Santos do céu. Porque quando ele entregou a sua vida aqui na terra, o seu sangue foi derramado, ele desceu, morreu espiritualmente primeiro, quando foi separado de Deus. Ele diz ali: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Porque naquele momento Jesus assumiu o pecado da humanidade, e com o pecado sobre ele, ele morreu espiritualmente, ou seja, ficou separado de Deus, ele desceu ao inferno no nosso lugar, mas o seu sangue foi levado aos céus. Isso eu estou falando de coisas espirituais, filho. Foi levado aos céus e apresentado de Deus, e Deus disse, no terceiro dia: está satisfeita a justiça do universo. A redenção humana está consumada. Quando Deus declarou, né, consumada a redenção, o Espírito Santo foi até o inferno, onde Jesus estava como pecador. E aí ele foi, então, declarado justo, e aí ele ressuscita, deixando para trás, vence Satanás, o diabo, seus demônios e a morte, e ele diz em Apocalipse para João que eu tenho a chave da morte e do inferno, ou seja, ele tem agora autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E ele ressuscitou, ou seja, a morte não pôde segurá-lo, né? Ressuscitou para a nossa justificação. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós nos identificamos com o seu sacrifício, com a sua morte e com a sua ressurreição, sendo justificados pelo sacrifício de Jesus. Amém, queridos? Eu não vou ler mais o capítulo 9, mas você lê em casa o capítulo 9 e o 10, por causa do tempo a gente não estender muito, e fala isso, né? Jesus, ali no capítulo 10 também fala que Jesus fez um sacrifício perfeito, um sacrifício só, não tem mais sacrifício. Quando Jesus entregou o seu Espírito ali na cruz, o véu do templo foi rasgado ao meio, né? O véu separava o santo lugar do santo dos santos. Então, o acesso a Deus agora estava liberado, né? Deus não estava mais habitando naquele tabernáculo feito por mãos humanas. Deus iria agora habitar no tabernáculo, no templo que Jesus construiu nos nossos corpos. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é templo do Espírito Santo, como diz Paulo na sua carta aos Coríntios. Somos templo do Espírito Santo, Deus habita em nós, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e somos justos, justificados pelo sangue de Jesus. Amém, queridos? Jesus diz em João capítulo 10, eu gosto desse versículo, João capítulo 10, versículo 10, é o versículo, tema da vida plena. Eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. Amém, queridos? Quero finalizar com um versículo de 1 João capítulo 3, versículo 8, que diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus já veio, querido, ele já se manifestou e ele já destruiu as obras do diabo. Satanás não tem autoridade sobre mim, sobre vocês, sobre mais ninguém. Mas Satanás continua operando na vida daqueles que não conhecem a Jesus, não entregaram as suas vidas a Jesus e não sabem que Satanás é um inimigo vencido e que ele não tem poder sobre o nome de Jesus que nos foi dado para nós usarmos como autoridade nessa terra. Por isso ele vive enganando as pessoas do mundo. Tudo o que o mundo precisa é conhecer a Jesus, entregar a sua vida a Jesus e receber a salvação e a autoridade que há no nome de Jesus e viver
livremente, né, plenamente para Deus, como filhos de Deus. Feche seus olhos e vou orar por você nesse instante. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor já resolveu o problema da enfermidade na cruz do Calvário, quando Jesus levou os nossos pecados, levou as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Te agradeço, Pai, porque o Senhor nos deu o nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome, para que nós possamos exercer autoridade sobre todo o poder do mal e nada, absolutamente nada, nos causa dano. Pai, eu quero te agradecer pela recuperação completa da Thalita e do seu esposo que estavam com Covid-19. Pai, eles já estão bem, já tivemos a notícia, toda a família. Te agradecemos pela restauração completa do seu Walter, que foi operado pela segunda vez, mas já está em casa de alta. Tivemos a informação ontem. Graças a Deus, graças ao Senhor, Pai, nós te agradecemos. Pai, eu te agradeço também por cada um dos meus irmãos que estão ouvindo neste momento esta palavra. E se alguma situação de enfermidade eles estão passando, eu quero orar nesse momento e quero pedir, irmão, se você está passando, meu irmão, minha irmã, por uma situação de enfermidade, feche os seus olhos e coloque a sua mão sobre a região onde está localizado o sintoma e eu vou orar e receba pela fé a sua cura nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo teu poder, pelo teu Espírito alcançando essa pessoa agora e o teu poder, Pai, permeando do alto da cabeça dela até a planta dos seus pés. Tudo que estiver fora do lugar, venha para a normalidade, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, porque Jesus já nos curou na cruz do Calvário, e eu creio na cura de Jesus se manifestando na vida dessa pessoa agora, que crê, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por cada um dos membros da Vida Plena, cada um da família Vida Plena. Abençoo cada um deles, declaro sobre eles paz, alegria, portas abertas de emprego, portas abertas de crescimento, de expansão nas empresas, portas abertas para todos, Pai, em nome de Jesus Cristo, para os estudantes, Pai, que exerçam o seu trabalho com excelência e sejam alunos de destaque na escola, para a honra e glória do teu nome, Pai, honra e glória do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém, queridos. Boa noite, até a próxima. Fiquem na paz.